hoje nós vamos receber uma mensagem que o Senhor entregou para nós, que o título dela é exatamente esse aqui, ó, Bye Bye Ansiedade. Eu fiquei muito impactado e perplexo quando eu descobri que o Brasil, se eu não me engano, é o país de maior índice de ansiedade e depressão no mundo. Hoje eu fiquei sabendo que um irmão lá em Goiânia se mudou para uma casa, estava organizando para chamar a vizinhança para inaugurar a célula na casa nova, e ele se mudou no domingo. Quando foi na segunda que ele foi falar com a vizinha estava triste. Ele falou: o que houve? É que o meu filho se suicidou ontem. É por isso que nós temos que avançar com as células, nós temos que avançar ganhando vidas para Jesus. É por isso que você não pode nós não vamos parar, porque essa obra é uma obra imparável. Diga aleluia. E eu não sei você, porque essa tal de ansiedade, ela tenta me pegar direto. Mas eu fico igual jogador de futebol, eu dou um come nela, eu saio fora dela, eu vou para o caminho da bola, que é Jesus Cristo, e sempre que eu sinto que está ficando difícil para mim, eu deposito aos pés do Senhor toda a minha ansiedade. Tem gente que acha que o pé de Deus, ele é um pé que tem limite. Irmão, acredite no que eu estou te falando, deposite aos pés do Senhor, porque 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Acredite uma coisa, se está na Bíblia é para você meditar, se está na Bíblia é para você acreditar, se está na Bíblia é para você comer, se está na Bíblia é para você desfrutar, se está na Bíblia é para você passar para alguém. Diga aleluia. Aqui diz, lançando sobre ele toda a vossa. Quer dizer que tem alguma ansiedade que tenta te pegar. Sim ou não? Por quê? Porque ele tem cuidado de... Quem cuida de mim, quem cuida do meu tio, quem cuida de você é Deus. Não importa a causa da angústia, da preocupação. Se você perdeu o emprego, se você está com diagnóstico, mais ou menos uns 45 dias atrás, eu fui no médico aí, que eu não vou voltar mais lá. Não vou, já falei para Rita. Ele me deu um diagnóstico totalmente horrível. E aí eu voltei para o meu médico, que é meu médico de confiança. O meu médico falou para mim: isso aqui que ele fez contigo é uma covardia. Inclusive te passando um remédio que você nem precisa tomar. Fala para o teu irmão, procura a pessoa certa. Então não importa se o médico está dizendo que o teu diagnóstico está ruim. Não importa se você está com luta na família. Não importa se... Eu liguei para um amigo meu essa semana cobrando documento, ele me mandou uma foto, ele no médico, cheio de aparelho, a pressão subiu. Não importa se a tua pressão subiu. O que me importa nessa noite é te dizer que o maior é o que está com você. De que aquele que te convocou, aquele que cuida de você. Pastor, explica isso para mim numa profundidade maior. Olha, eu vou te dizer uma coisa, se o teu problema é saúde, ele é médico dos médicos. Se o teu problema é recurso financeiro, ele é dono do ouro e da prata. Se o teu problema é o quê? É aconselhamento, ele é a sabedoria que vem do alto. Se o teu problema é preocupação com o começo, ele é o alfa. Se o teu problema é saber como é que vai ser o fim, ele é o ômega. Jesus é tudo na minha e na sua vida. E eu quero desafiar você a lançar toda e qualquer ansiedade sobre ele hoje. Você vale mais do que os pássaros, sabia? Você já viu essa história? Sabe o que Deus fala para nós? Olha para os pássaros. Olha para os lírios do campo. Porventura vós não sois mais preciosos do que ele? Olha isso, Marquinhos. Marquinhos, olha para os pássaros. Olha para os reis, Ramanacai. Olha para os lírios do campo. Você é muito mais precioso.
Irmão, aprende uma coisa: o grande lance do evangelho, o grande lance da vida é esperar no tempo de Deus. Esse relógio que está no meu braço, esse Rolex que está no teu braço, diga aleluia. Aquele relógio que está lá, o tempo que está aqui é Cronos. É um tempo que não tem expressão e não pode mudar nada na tua vida. Mas o relógio do céu é Kairos. É o tempo genuíno de Deus para mim e para você. Nelson, às vezes para você são 5 anos. Para mim foi 23 ou quase 24 orando para o meu tio. Para Deus pode ter sido 2 minutos e 40 décimos de segundos. Você tem um pai que o ama profundamente e conhece cada uma das suas necessidades. Quando você confia no Senhor ao ponto de colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o problema de muita gente? Ele fica preocupado de uma intensidade, com uma coisa tão intensa que ele não faz nada. Já viu gente preocupada assim? Ela preocupa tanto, ela se ocupa tanto, Rosa, com a preocupação, que ela não descansa. Ou seja, ela não faz nada. Ela não produz, ela não avança, ela não evolui. Irmão, por que tu acha que está escrito na palavra do Senhor? Os que confiam no Senhor são como os montes de... que não se abala, mas permanece para sempre. Você acha que Deus te fez para viver abalado? Você acha, Valéria, que Deus que nos fez para nós vivermos angustiado? Deus nos fez para permanecer. Os que confiam no... Aguarde essa palavra, meu irmão. Por isso, eu quero te dizer uma coisa: relaxe, confie, acredite. Recebemos o desafio do meu discipulador: aplica a maratona de casais. Eu viajando, falei, pastor André, fala com a pastora Andréia, vamos deixar Deus usar, vai ser tremendo. Quem teve aqui? Foi impactante ou não foi? Coisas que a gente não pode falar aqui, que tem gente, né? Para não escandalizar as crianças. Por isso eu quero te dizer uma coisa: você precisa entender. O crente estressado, preocupado, ansioso, é um crente derrotado. Que é isso, pastor? Esta não é o estilo de vida que Deus tem para você. Esse não é a vitória. Essa não é a vitória. Essa não é a abundância que Deus tem para você. Pastor, o que Deus tem para mim? Vida abundante. Que área, pastor? Todas. Todas. Na sua casa, com seu marido. No Uber que você dirige. Na empresa que você trabalha. Eu fui na oficina do amigo meu. Primeiro, quando eu cheguei, eu vi tanto carro na calçada. Eu falei, cara, esses vizinhos têm carro. Aí quando eu saí da casa dele, ele falou, não, é tudo cliente meu. Eu falei, rapaz, está com favor de Deus com força, né? Diga aleluia. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou compartilhar com você hoje. Olhe bem para mim. Você que está em casa, que não vem à igreja há muito tempo por causa do Covid, eu quero te dar uma notícia: o Covid já acabou. Você está aí de bobeira, vem para cá. Não acabou a Covid, gente? Está quase ninguém mais falando mais de Covid, né? Eu estou igual o Getúlio, eu só uso máscara quando me obriga. Mas não critico quem usa. Fala para o teu irmão, pode não usar, mas não vale criticar quem não usa. Ou quem usa. Você precisa entender isso. Eu quero compartilhar com você alguns exemplos da Bíblia que anularam o poder da ansiedade. E, gente, os exemplos que eu vou te dar aqui não são exemplos de brincadeirinha não, viu?
Eu vou te dar exemplos aqui que aos olhos humanos são os piores. O primeiro exemplo que eu vou te dar é o da mulher sunamita, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. Você conhece um pouco da palavra, você já deve saber. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai da minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Versículo 20. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Preste bem atenção, o garoto morreu, amém? Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu, chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar o jumento e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre a seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Isso aqui é uma história incrível, né, irmão? A mulher sabia que o filho estava morto. Eu não sei você, né? Mas a atitude dela, ela sabia que o filho estava morto. Ela vai até o profeta. Quando alguém lhe pergunta se vai tudo bem, ela responde sim. Quando a mulher vai ao Monte Carmelo, Eliseu manda seu servo perguntar a ela: vai tudo bem? E a resposta dela foi: sim, vai tudo bem. Aqui tem um ponto que me chama a atenção, que nós temos que ter esse aprendizado. A primeira coisa que me pulou aqui nos olhos é que ela reconheceu o profeta da casa. Você sabe que tem coisas que me deixam, às vezes, eu procuro ter discernimento, e eu fico pedindo: Senhor, como é que pode isso? Porque aqui o texto diz que ela reconheceu e foi na direção do profeta. Outro dia eu soube de uma pessoa que ficou enferma no nosso meio e foi procurar pastor de outra igreja. Nada contra. Sabe o que eu aprendo? Não reconhece o profeta que tem na casa. Sabe qual é a pior coisa para um ser humano? É quando ele casa com um e fica lembrando do outro, espiritualmente falando. Primeira atitude que o homem e a mulher de Deus tem que ter: reconheça o profeta da casa. Que é isso, pastor? Acredita em mim. Dá honra a quem tem honra. E o que você fez, pastor? Eu não fiz nada, eu fiquei só olhando. Eu falei: que mistério, varão. Deus seja louvado pela vida desse homem aí. Segunda coisa que ela fez: ela confessou que ia tudo bem. O que você tem confessado nesses dias de crise? O que tem saído dos teus lábios nesse dia de crise? Eu saio de Portugal, entro para fazer o check-in, a comissária olha para mim e fala: você não vai embarcar para Rita. Por quê? Porque o teu exame de Covid está vencido. Falou isso para nós e deu as costas. Se é no aeroporto aqui no Brasil, mais tranquilo. Estou no meu planeta, estou no meu país. Mas fora, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Deu ruim, perdi a passagem. E não dá para perder passagem em euro, irmão. Bambu racha na canela. 6,5 por 1. Tu tem que ficar atrás da carrocinha o tempo todo. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de...
Quando a Rita voltou para mim, eu falei, amor, nós vamos embarcar nesse avião. Aí vem andando uma mulher assim, não é do nada, do tudo. Aí vem uma do tudo, falou, faz o exame, leva 30 minutos, sai. Aonde? Vira a primeira direita ali, entra na porta e faz o exame. Falei, vai lá e faz o exame, amor. Lasca o cartão, vapo. Desceu que chegou a fatura. Ela foi lá, fez o exame, parou do meu lado, deu 15 minutos, já chegou no e-mail, mostrou para a mulher. Seja bem-vindo. Irmão, quando o diabo falar que tu não vai entrar no avião, tu passa o cartão e faz o exame. E você está vendo que é brincadeira, eu passei por isso tudo, irmão. E na hora de voltar, a mesma coisa. Aquela coisa de brasileiro, tem que arrancar isso de nós nada, rapaz. Isso é brasileiro. Nós vamos com esse... E aí você tem aquilo tudo que a Luísa me ajudou. O passaporte sanitário. Aí quando olhou para a nossa carteirinha sanitária, falou assim, aqui não vale nada. Falei, aí não. Aí não. Assim mesmo, irmão. Mas eu não sou crente feridento. Eu não sou almático. Falei, não vale nada para você, mas está tudo bem. O que a gente tem que fazer? Vai ter que fazer exame de novo. Aí vai eu e ela. Com aqueles carrinhos pesados, com aquelas malas. Aí entramos no elevador com 3 venezuelanos e um garoto que rouba a mala dos outros. Ladrão de aeroporto. Uma abriu a bolsa da Rita. Eu falei, amor, fica ligado aí. Eu olhei para a mulher, eu falei, sou do Rio de Janeiro. Aí ela regalou 2 olhos para mim e falou, muito tráfico lá. Eu falei, muito fuzil. Você quer saber de que você era colombiana, venezuelana? Vai roubar eu nada, rapaz? Eu criei, por isso eu saímos daquele elevador, não fomos roubados, fizemos o exame, deu tudo certo, estou aqui glorificando a Deus contigo. Mas eu quero trazer você numa profundidade hoje maior. Eu quero te levar num nível com Deus mais profundo. Eu quero fazer você mergulhar em águas mais poderosas. Você sabe o que essa mulher diz quando ela diz, vai tudo bem? Você sabe o que quer dizer no original? Ela disse shalom. Eita. Shalom quer dizer paz por fora, paz por dentro, prosperidade por fora, prosperidade por dentro. Shalom quer dizer tudo de bom. Então, na verdade, quando o profeta perguntou, o servo dele foi perguntar como é que está lá, ela respondeu para eles, tem shalom na minha casa. Aprende uma coisa, eu e você, que temos a Cristo, somos o povo que tem shalom. Hoje eu parei para organizar o meu dízimo. Eu levantei minha mão e falei, shalom. Pergunta para o teu irmão, como é que está teu dízimo? Pergunta, como é que está? Eu quero te ensinar uma coisa. Quando tu não souber o que dizer, diga shalom. Quando você não souber o que falar, fale shalom. Mesmo que o filho dela estivesse morto como estava, ela declarou que a paz de Deus estava na vida dela. Aprende uma coisa, não subestime o poder do shalom de Deus. A mulher, ela não disse o que ela estava sentindo, porque ela estava sentindo, o filho estava morto. Sim ou não? No dia que eu sepultei minha filha, eu estava sentindo, a minha filha estava morta, mas o shalom de Deus não saiu da minha vida. Aprende uma coisa, aqui tem muitos empreendedores, nós somos uma igreja de empreendedores, amém? Você que está começando um negócio, pense você que é brincadeira não, irmão, é desafio. Porque tudo que é grande, um dia foi
Tudo que é grande um dia foi. Aprenda a andar quando é pequeno, aprenda a se relacionar quando é pequeno, aprenda a conviver quando é pequeno. A empresa em que eu trabalho lá hoje, e sou um dos gestores, quando ela começou, ela era tão pequena que ela funcionava num cômodo de 4x5. Mas quando chovia, o esgoto voltava para dentro, eu tinha que lavar antes do cliente chegar. Mas como eu tratava aquilo que era pequeno? Como você tem tratado aquilo que hoje ainda é pequeno? Qual é a palavra que você tem dado para o teu negócio, para o teu filho, para os teus projetos, para o teu relacionamento, para a célula que você parou de ir e nunca mais foi? Tem gente que tem célula em casa e não vai. Sabe como é que eu fico no dia da célula? Qual que eu vou? Eu quero ir para Realengo, porque eu me amarro em Realengo. Aí eu falo, mas queria tanto estar no Curicica, porque o Marquinho, a irmã Andréia. Agora a Rayane voltou do Nordeste, dominou o Nordeste todo. Qual que eu vou? E tem gente que tem a célula em casa, do lado da casa, e não vai. O que você diz para essa pessoa, pastor? Shalom. Shalom. Shalom para você. Sabe por quê? Independente das circunstâncias, você pode andar em paz. Você sabe por que você pode dizer shalom? Você sabe por que, Rose, que eu falo shalom? Você sabe por que diante das maiores dificuldades da minha vida, eu sempre mantive a posição e disse shalom? Porque o nosso preço já foi pago. Nós somos o único povo que não devemos nada para o diabo. Você que está em casa aí, guarde isso. Você não deve nada para o inimigo. Valéria, nós não devemos nada para o inimigo. Renata, você não deve nada para o diabo. Sabe por quê? Nós temos o shalom de Deus, que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Pastor, como é que é isso? João capítulo 20, versículo 19. Irmão, isso aqui é ao cair da tarde. Isso aqui é muito poderoso. Leia isso com muita revelação de Deus. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se em pé no meio e disse-lhe: paz seja shalom. Como é que os discípulos estavam? Trancado as portas, porque estavam com medo dos... E Jesus entra, passa por tudo que tem que passar, chega no meio deles e fala: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo-lhe isto, mostrou as mãos ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o... Você sabe por que Jesus mostrou a mão e mostrou o lado? É a garantia que a promissória que tinha contra mim e você foi rasgada. A cédula foi paga. Não devemos nada para o diabo. Olha isso, Marquinhos. Porque, irmão, analisa comigo. Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Ele é a raiz de Davi, ele é o grande eu sou. Ele é o grande El Shaddai. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus poderia dizer qualquer coisa. O que Jesus diz para os discípulos? Paz seja convosco. Não importa o que vão falar para você. Ai, não importa, Andréia, o que vão dizer. Vocês têm a paz de Deus. Quando começou essa pandemia, o Senhor falou para mim: contra-ataca. Como assim, Senhor? Contra-ataca. Contra-ataca na igreja, contra-ataca na célula, contra-ataca na tua empresa.
Contra-ataca nas frentes de trabalho que tu tem. Contra-ataca em tudo que é área. Contra-ataca como, pastor? Entra no Shalom e avança. Eu tenho visto a diferença das igrejas que avançaram e das igrejas que retrocederam. Pessoas que até hoje estão dentro de casa com medo e não vão nem na célula. De repente você nem percebeu isso. Mas se você entender o fluir de Deus que tem entre nós aqui hoje, é algo que poucos podem pegar, a não ser quem está aqui dentro. Diga aleluia. Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas. Sabe por quê? Porque estavam com medo. Aprende uma coisa, o medo fecha a porta. O medo fecha a porta. É por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo. Meu tio trabalha com publicidade, sim ou não? Vai dizer que um dia ele não chegou diante de um painel, ele falou, gente, é mega gigantesco, como é que eu vou fazer? Eu sei que o medo bateu, mas uma coisa eu já vi nele, ele faz, não importa qual seja o tamanho. Irmão, se tu chegar diante de um projeto, ele for muito grande para você, não ouça o medo, não dê ouvido para o medo, não acredite no medo, avança porque Deus é contigo. Nós estamos na expectativa de pegar o prédio de cima, o terceiro e o quarto andar que nós queremos fazer, sim ou não? Só não vamos pegar, anota aí, se nós formos comprar o nosso. O Senhor falou isso para mim hoje. Só não pega se for comprar um próprio. Que isso, pastor? Os meninos não entraram aí, não levaram os fios? Não levaram os cobres de cano? Já não está tudo gelando de novo? Eu quero te dar uma notícia, está tudo pago. Tudo pago, sabe por quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de... O Novo Testamento foi escrito em grego, mas certamente o Senhor falou com eles em hebraico. Como? Shalom. Eles estavam de portas... Eu quero te dar uma palavra de Deus aqui. Eu quero te dar uma palavra de sabedoria hoje. A porta estava fechada. Eles estavam com medo, mas não impediu Jesus de entrar. Medo, porta fechada. Jesus entrou assim mesmo, André. Como é que você tem reagido diante do medo? Eu tenho uma palavra para você hoje, para você que está em casa. Você não precisa viver cheio de ansiedade e preocupado. Por quê? Porque Jesus já é a tua paz. Mesmo quando as coisas não estão perfeitas, você pode e deve declarar, vai tudo bem. A sunamita estava cheia de angústia, com certeza, tinha medo. O filho morto, ela viu o defunto. Mandou botar lá. Mas ela não deixou que o diabo colocasse palavras erradas na vida dela. Sabe qual é a pior coisa para um crente? É quando ele deixa o diabo colocar a palavra na boca dele. A nossa boca é a porta que o inimigo quer fechar. Não feche a boca, mas abre a boca para liberar palavra de fé. Que é isso, pastor? Eu queria fazer uma experiência com você a partir de amanhã. Você vai amanhecer o dia amanhã e você vai começar o teu dia lançando palavra de fé. Tipo, como, pastor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E entra pelo dia dentro. Aí quando for por volta de meio-dia, você declara aí o Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí quando for mais ou menos umas 15 horas, você abre a palavra de Deus, ou se você não tiver com ela na mão, você declara, os que confiam no Senhor são como os montes de... Aí quando for umas 18 horas aproximadamente, que você tiver com aquela ronquinha da fome da noite, né? Aqueles que comem de 3 em 3 horas igual a mim. Que pizza é aquela, hein, Beto? Aí quando for por volta das 18 horas, você olha... Se tu tiver um lugar que você consiga ver o céu, você levanta a tua mão e fala assim, o meu Abba
é o único que abre a janela do céu sobre a minha vida. Abaixa um pouquinho o fundo, amor. Aí quando for 21 horas, você declara, lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. Aí tu declara, Deus tem para mim coisa grande e firme que eu não sei. Aí é 21 horas, já está na hora, quase chegando a hora de dormir. Quem está na maratona aí, arrebenta, dá aquela arrebentada. Sim ou não? Isso aí, irmão. Casou, tem que arrebentar mesmo. Antes do casamento é pecado. Aí antes de dar aquela deitadinha, dobra o joelho e fala: o meu Deus, para mim, trabalha enquanto eu estou dormindo. Depois tu me diz daqui a 7 dias como é que foi a tua semana. Porque geralmente como é que funciona? Geralmente é o quê? O contrário, né? Já amanhece o dia, olha para o marido. Porque tem marido que amanhece parecendo um cramulhão, né? Não sei o que eles fazem, cara. Porque parece que não entende que a mulher é mulher, né? Mulher é mulher de manhã, mulher é mulher à tarde, e mulher é mulher de noite, irmão. Então amanhece, escova o dente, não vai com aquele bafo dar beijo na menina, não. Escova o dentão, mete um cepacol, chacula. Tu vem igual o Bozo falar com a mulher. Cortou o cabelo, né, Getúlio? Graças a Deus. Vamos fazer essa barba. É verdade, gente. Essas coisas, vocês ficam rindo de mim ou para mim, eu não sei o que é. Mas tem que ter esse discernimento. O marido, a mulher, nós temos que ter esse discernimento. Porque senão ninguém aguenta. Segundo exemplo, o exemplo de Pedro na prisão. O que é isso, pastor? Eu não sei se você parou para pensar. Mas a Bíblia diz que Pedro estava sendo guardado por 4 quaternos de soldados. Olha isso, Robério. Tinha 16 homens tomando conta de Pedro. Mas o texto diz que Pedro dormia, enquanto a igreja fazia contínuo orar. Obrigado, Lucas. 16 soldados guardando o cara. Ele já tinha a certeza que ele seria executado no outro dia de manhã. Olhe para mim. Sim ou não? 16 homens, certeza que seria executado, porque já tinha um decreto que ele seria morto. E como é que Pedro estava? Eu não sei você, mas eu não sei se eu ficaria como Pedro, André. Para pensar, faz uma análise aí, viaja na palavra. Pedro, amanhã de manhã você vai morrer. Isso, Pedro, não tem problema nenhum. Morrer para mim é lucro. Que isso, pastor? Atos capítulo 12, do versículo 1 em diante. Tá pronto? Obrigado, príncipe. Atos capítulo 12, do versículo 1 em diante. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão do João. Vendo isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro.
E eram os dias dos pães asmos, versículo 4. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro depois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A minha versão diz que o povo fazia contínua oração por Pedro. Versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta que guardavam o cárcere. Eis que, porém, versículo 7, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Você sabe o que acontece quando a igreja ora? As cadeias quebram. Que é isso, pastor? Quebra. Eu escutei um testemunho da Natália terça-feira, que no encontro com Deus, ela recebeu cura. Sim ou não, Natália? E eu não sabia que ela tinha vindo da feitiçaria. E foi uma coisa tão impactante para mim, porque nas nossas células tem tido cada testemunho de cura. Porque ela tinha uma enfermidade que não passava. E ela disse que no encontro com Deus, ela recebeu a cura. Sabe por quê? Porque enquanto a igreja fazia contínua oração lá no encontro, as cadeias foram quebradas na vida dela. Satanás trabalhou, Satanás projetou. Aprende uma coisa, Satanás ele projeta as coisas, mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que a última resposta, a última palavra é a que sai dos lábios do Senhor. Satanás projetou algemar ela, Satanás projetou matar ela, Satanás projetou deixar ela enferma, mas Jesus olhou para ela e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprende uma coisa, meu irmão, quando você anda pela rua, você anda com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A Andressa recebeu uma cura aqui ontem, diga aleluia. Pastor, o que você está dizendo para mim? Eu estou dizendo para você o seguinte: você é um problema para o inferno. Quando você chega num lugar, as trevas começam a estribuchar e tem que sair. Por quê? Porque maior é o que está em você. Como, pastor? Sabe qual é o engano de muitas pessoas? É pensar que não fico preocupado sobre um certo problema, ou um tipo de outro, ou um outro problema. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu estou te ensinando a descansar e confiar em Deus, sim ou não? Porque tem gente que acha que quando ele absorve tudo, quando ele recebe toda a preocupação e abraça e dorme, amanhece com ela, ele é o mais responsável do mundo. Tem gente que acha que descansar e andar no feito é ser irresponsável. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Confiar no Senhor, acreditar nas promessas de Deus, não é irresponsabilidade. Por quê? Porque quem confia avança. Quem crê não se prostra. Quem acredita recebe o desafio e vai para cima. Beto, pode acreditar, meu irmão. Aquela célula aqui diz: vai bombar. Que é isso, pastor? Vai bombar. O Senhor me mostrou uma célula Kids lá na célula da Ana. Ih, pastor, sei como é que vai ser, não tem gente. Não tem gente. Não tem gente. Eu escutei o pastor Luiz falar uma coisa. Que quando ele começou a igreja, a pastora Márcia estava pedindo a Deus direção do que ela ia fazer. E um dia, Deus mostrou para ela que o ministério dela era com criança. Mas ela não gostava muito, não.
criança. Você sabe o que eu amo quando fala assim? Não gosto de criança. E ele disse que como o prédio não era um prédio grande, em frente tinha uma oficina. E o dono da oficina emprestou o espaço da oficina para as crianças se reunirem. Você sabe o que é mais glorioso? Você sabe o que mais glorifica a Deus? É que quando você chega em Goiânia hoje, me corrija aí as irmãs do Kids, eu acho que é mais de 2.000 crianças. Hoje, aquilo que era numa oficina, sem expressão, sem formosura, é o maior trabalho de criança do mundo. Cuidado para você não estar desprezando aquilo que para Deus já é o maior do mundo. Cuidado para você não estar dizendo não para aquilo que para Deus é uma das coisas mais importantes no ministério dele. Quando eu soube que tudo que acontece na Rede Kids, daquela igreja, começou numa oficina emprestada, eu falei, Senhor, eu estou 1000 anos luz na frente. Nós já temos um prédio só para as crianças. Glorifica a Deus aí. Sabe o que o diabo sabe? O diabo sabe que naquela área onde você fica ansioso, é justamente a área que a graça de Deus pode parar de fluir. Porque se você ficar ansioso ao extremo, se você abraçar a ansiedade, você pode parar de provar da graça de Deus. Mas eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que assim como Pedro naquela prisão vai se deitar e dormir, você vai deitar e dormir hoje como nunca dormiu na sua vida. Que isso, pastor? Que negócio é esse do crente não dormir, rapaz? A Rita fala que tem inveja de mim, que aonde eu bato, eu... Como é que pode o crente não dormir? Terceiro exemplo, e último, para a gente poder ir para a cantina. Irmão, tem um bolo de chocolate lá. Tem de milho também? Meu Deus. Qual o terceiro exemplo? O exemplo de Jesus no barco. Vimos da mulher sunamita, vimos o exemplo de Pedro, mas o nosso maior exemplo é de Jesus. Que é isso, pastor? Jesus dormiu no meio da dificuldade, irmão. Olha isso. A tempestade açoitando o barco, os discípulos achando que ia tudo morrer, e Jesus estava lá. Está na Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 23. Isso. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Eu nunca parei para pensar nisso. Mas por que Jesus dormia no meio da tempestade? Algum dia você parou para pensar nisso? Jesus dormia porque o pai dele nunca dorme. Você sabe por que você pode deitar e dormir? Porque o teu pai nunca dorme. Aquele que cuida de você, Edu, ele nunca dorme. Aquele que tem os teus projetos, aquele que tem o teu nome gravado na palma da mão dele, ele nunca dorme.
Salmo 121. Elevo meus olhos para o... De onde me virá o socorro? De onde? O meu socorro vem do... Meu irmão, preste atenção, o meu Senhor e o teu não é qualquer Senhor, não. A Bíblia diz no versículo 2 que é o Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te... Não dormitará aquele que te... É bíblico o que eu te falei? Ah, então tá bom. Versículo 4. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E de dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Sempre. Que isso, pastor? Meu irmão, o relacionamento, o papo, a conversa de Deus com você é para sempre. O que é para sempre? Te guardará, te protegerá, te defenderá. Aleluia! Tem nego aí comprando carro blindado, tem nego que está dando segurança. Nada contra. Parabéns para quem pode. Mas eu estou andando com aquele que não dormita. Eu estou me relacionando com aquele que é o guarda de Israel. Eu estou andando com aquele que não dormitará. E tudo que ele tem projetado na minha vida e na tua é para sempre. Repita comigo, para sempre de Deus. Ele penetra. Diga, ele penetra. Ele avança por toda a eternidade. Você sabe o que diz Marcos 4:38? Isso. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Se você precisa de um milagre, Jesus tem. Se você precisa que o vento que está te assolando pare, Jesus dá uma ordem para ele: aquieta-te. Se você tem alguma coisa que você acha que é impossível, o dono do impossível, Jesus Cristo, está na tua vida. Receba paz, receba shalom, receba descanso de Deus. Que é isso, pastor? Você sabe por que muita gente não dizima? Você sabe por que muita gente não entrega a oferta? Porque o diabo rouba a paz dela na hora dela dar. Porque a primeira coisa que o diabo fala: mas como é que você vai dar o dízimo se você não tem dinheiro? Como é que você vai entregar um dízimo se você foi mandado embora ontem? Como é que você vai entregar o dízimo se você não sabe como é que vai ser mês que vem? Você sabe que o diabo trabalha? Como ele faz? O que ele tenta investir na minha vida e na tua? Jogando incredulidade. Por isso que a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando eu vou dar o meu dízimo, digo glória a Deus na frente de todos aqui e exalto o nome do Senhor, porque eu não tinha um pedaço de pau velho para dar no gato. Que isso, pastor? Não tinha nada, irmão. Eu vou trabalhar com o vale transporte da Rita. Todas as vezes que eu vou dar meu dízimo, eu sou tomado por uma gratidão e eu começo a glorificar a Deus. Eu não fico olhando a conta monstruosa que eu tenho para pagar mês que vem, porque todo mês ela é monstruosa. Irmão, não importa se a conta é monstruosa, o que importa é que o teu Deus é grande. Então, quando você for dar o que é para o Senhor, não fica ouvindo o que o diabo fala. Lança sobre Cristo toda a vossa ansiedade e entrega.
Um dia eu estava com um negócio para vender. E o negócio não estava saindo, rapaz. Pô, fiz um negócio tão bonito, com tanto amor. Eu falei, Senhor, eu vou fazer prova de Ti. Porque sabia que nós somos um povo que Deus autoriza a fazer prova? Ele diz assim, fazei prova de mim, diz o Senhor dos... Foi lá na empresa, reuni o pessoal, falei, irmão, eu quero fazer prova de Deus. Eu preciso vender aquele negócio ali, eu vou dar o dízimo antes de vender. O Vitinho estava lá, não estava? Peguei meu dízimo, apresentei a Deus. Pastor, mas como é que o senhor sabia o valor que ia vender? Irmão, fiz uma conta de quanto eu ia ganhar e dei o dízimo. Passou um mês, não vendeu. Passou 2, não vendeu. Passou 3, não vendeu. Passou 4, não vendeu. E aí, pastor? Não é o tempo que passou. O que importa é que eu lancei fora toda a ansiedade e entreguei o dízimo. Acredite no que eu estou te falando, meu irmão. Se Deus cuida do pardal, se Deus cuida dos lírios do campo, o que Ele não vai fazer com você? Olha isso, né?